No dia 8 de novembro de 2007, a Bolsa Brasileira amanheceu com um fato novo que colocou o país em posição de destaque no mercado internacional. Pela primeira vez, o mundo olhou para o Brasil como a próxima potência do petróleo. Isso aqui é uma descoberta que a Petrobras fez a uma profundidade de aproximadamente 5 a 6 mil metros de profundidade, um petróleo que nós chamamos de pré-sal. A descoberta do potencial do campo Tupi na camada pré-sal levou o governo aos noticiários e os acionistas da Petrobras à euforia. O pré-sal é a maior reserva de petróleo descoberta no país até hoje. O Campo de Libra, o maior do pré-sal, fica a 170 quilômetros do estado do Rio de Janeiro. A estimativa é de que só Libra tenha entre 8 e 12 bilhões de barris de petróleo exploráveis. Para as ações da estatal, esse fato novo foi tratado como um divisor de águas. O estudo inicial apontava para um volume recuperável de óleo leve estimado entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo e gás natural. Para se ter uma ideia, as reservas totais da empresa acumulavam 13,7 bilhões de barris no final de 2006. Hoje é o mar que atrai novos estrangeiros para Santos. É nele que está o petróleo do pré-sal. Promessa de fortuna para os investidores, prosperidade para a cidade e certeza de novos moradores. O leilão de abertura daquela quinta-feira apontava expressiva valorização de 6% para as ações da estatal, com os investidores tentando mensurar a descoberta. No fim do dia, o fechamento marcou impressionante disparada de 14,16% das ações preferenciais da Petrobras, que sozinhas movimentaram 3,3 bilhões de reais na sessão. Países pobres que descobriram muito petróleo, mas não resolveram bem essa questão, continuaram pobres. Outros caíram na tentação do dinheiro fácil e rápido. Passaram a exportar a toque de caixa todo o óleo que podiam e foram inundados por moedas estrangeiras. Mais impressionante do que a resposta da ação foi a movimentação do mercado de derivativos. Os comprados em calls viram suas posições dispararem mais de 1.800%. Por outro lado, os vendidos em opções da estatal amargaram prejuízos impressionantes. O Ibovespa acompanhava as perdas de Wall Street e caía naquele dia. Mas a disparada da Petrobras fez o índice destoar do exterior e fechar em leve alta. Olá! Eu sou o Anderson Figo e este é o podcast Os Pregões que Fizeram História, sempre trazendo os bastidores de quem estava acompanhando de perto dias marcantes para a Bolsa Brasileira, seja por uma queda drástica ou por uma disparada. E no episódio de hoje os convidados são Vinícius Canheu, sócio da Equitas, e Rossano Outramari, ex-analista-chefe, sócio da XP Investimentos e hoje sócio e estrategista da gestora 051 Capital. As reservas do pré-sal foram descobertas no Brasil em 2006. Elas ficam no Atlântico, a cerca de 230 quilômetros da costa e se estendem por 800 quilômetros do litoral brasileiro, com até 200 quilômetros de largura. Vinícius, primeiro eu queria saber, você foi analista do setor de petróleo por bastante tempo, né? Você podia contar pra gente o que significou aquela descoberta da Petrobras que ela anunciou lá em novembro de 2007 e por que ela foi tão importante não só para a empresa, mas também para o Brasil? Eu, ali no anúncio do pré-sal em 2007, eu tinha uns 4 anos já seguindo Petrobras e a gente acompanhando também essa história do pré-sal que tinha começado ali, os primeiros indícios em 2006, mas assim, eu acompanho o setor até hoje, então tem bastante tempo. Naquela época foi muito relevante o anúncio, o impacto em preço de ação da Petrobras. Eu lembro que logo que saiu o anúncio no dia, a ação disparou e a gente queria procurar uma métrica, né? Qual era a métrica ideal para avaliação de reserva. Então foi uma correria ali para ver que a gente saiu só o número, né? E era uma reserva muito significativa. O petróleo estava muito alto, era próximo a $90 naquela época. Então, assim, a regra de bolso era você colocar ali 5 a 6 dólares por barril de petróleo, né? Na fase exploratória para campos promissores, produtivos, que poderiam entrar em produção rapidamente. Então, essa conta de bolsa, que foi até que a gente usou na época, no relatório lá publicado para clientes, né, na época era analista do Credit Suisse, estava de 10% a 15% do preço da ação, de impacto. Então, se a gente pensasse do lado fundamental daquela primeira
daquele primeiro anúncio, né, que a gente tinha os volumes. Porque é interessante até recapitular que lá em novembro de 2007 é o anúncio dos volumes recuperáveis e o anúncio da província do pré-sal, né, que aquele era o primeiro campo, um campo muito grande, mas que a estrutura toda do pré-sal era muito maior e indicaria volumes bem maiores. Porque o primeiro anúncio de sucesso na camada do pré-sal foi em 2006, julho de 2006. E depois, em outubro de 2006, você teve o anúncio que os volumes seriam significativos, mas ninguém tinha ideia do tamanho, né, de que seria tão significativo. Aquele anúncio de 2007, ele foi um marco, né, foi uma mudança de paradigma, era uma nova fronteira exploratória, como eles gostam de comentar, né? Risco de exploração, já tinha uma consciência ali de que o risco de exploração era muito baixo, no sentido de que o petróleo estava lá. O risco era como você ia produzir, como isso seria feito ao longo do tempo. Mas não é aquela questão que é o risco número 1, né? O risco mais tradicional da indústria do petróleo, que é você tem uma área, tem uma sísmica e você precisa perfurar, gastar dinheiro ali para saber se vai ter petróleo ou não. Então, assim, esse risco exploratório era bastante baixo já na época. Então, para a Petrobras, era um anúncio muito significativo por ser uma reserva muito grande, uma mudança de paradigma exploratório no Brasil e que colocaria o Brasil entre os principais países em relação a toda a questão de reserva e potencial de produção futura. Então, assim, se teve essas mudanças, seria uma questão também em que o Brasil se tornaria um centro da indústria de petróleo, dali para frente, um dos grandes centros, né, que você tinha as grandes áreas no mundo, obviamente Oriente Médio, Mar do Norte, Costa Oeste da África, Golfo do México, nos Estados Unidos, que na época era a grande base produtora americana, e você teria, né, no Brasil, agora com o pré-sal, um potencial bem maior, porque os anúncios na época, você conseguia acompanhar, na imprensa vinha, existe a possibilidade de ter uma bacia de Campos abaixo da bacia de Campos atual, então isso era um número de 30 bilhões de barris de petróleo que você poderia ter de descobertas novas, e aí no dia a Petrobras chegou a comentar que a área inteira poderia ser de 70 a 100 bilhões de barris de petróleo, então já era um número muito maior, isso atraía todos os holofotes do mundo para a questão brasileira, né? Então, assim, para o Brasil é muito relevante, era muito relevante, na época a mudança levou a uma mudança tremenda na maneira como o governo abordou a indústria, como ele tratava a Petrobras, né? Porque no começo do governo do PT, você tinha uma preocupação muito grande do que seria a Petrobras. Nos primeiros anos, a Petrobras foi bem administrada, a produção cresceu, ela continuou mais eficiente, teve reajuste de preço de combustível, os projetos funcionavam, e a partir dali se teve, assim, grandes mudanças, não só na empresa, mas também no Brasil, como um todo. A gente teve mudança de política energética, tinha um foco grande do etanol, na época o Brasil seria uma potência energética pelo etanol, se esqueceu do etanol depois daquilo, mudaram as regras de exploração, assim, um pouco típico do Brasil, né? A gente vai ver aí depois que, como sempre, o Brasil não perdeu a oportunidade de perder uma oportunidade aqui, mas na época era uma coisa muito promissora, que você teria o Brasil como um centro mundial de petróleo. Né, que aquilo ali poderia ter realmente uma mudança da gravidade da indústria em relação ao peso, né, para onde ela ia se deslocar bem mais para o Brasil do que era anteriormente. Então, assim, as expectativas eram muito grandes, você tinha, não era só Petrobras, né, eram blocos em que você tinha participação estrangeira também, na época a BG, né, hoje Shell, houve fusão, mas na época a BG tinha participação grande, a Galp, que é uma empresa de petróleo portuguesa, que era bem pequena na época, com a descoberta do pré-sal, multiplicou em, assim, várias vezes, né, o potencial, o tamanho que ela teria, e você tinha áreas em que empresas americanas, como a Exxon, a Merada Hess, tinham exposição também, né? Então todo mundo, toda a indústria de petróleo prestou muita atenção naquele anúncio da Petrobras. Então era a chance que a Petrobras tinha de mudar de patamar, de ser realmente uma empresa de ponta, única, né? Porque ela era uma empresa de ponta já em exploração de águas profundas e ultraprofundas, mas aqui era uma fronteira exploratória que só ela tinha uma tecnologia, um conhecimento que só a Petrobras tinha no mundo, né? Então isso chamou demais a atenção de todo o mercado financeiro e de toda a indústria de petróleo também. Rossano, você se lembra desse dia, né? Do dia do anúncio aí que a Petrobras fez a descoberta do campo de Tupi no pré-sal? Eu sei que você estava na XP, né, naquela época, que era uma corretora que ainda era nova e, enfim, era muito voltada ao varejo, né? Qual foi a reação que você
se lembra aí que o mercado teve na hora do anúncio e se você acredita que aquela alta que a gente viu nas ações da Petrobras, ela foi de alguma forma exagerada, já que ainda não sabia que era uma coisa gigantesca, mas ainda não era totalmente claro o tamanho exato e como que isso seria explorado pela companhia, né? Anderson, esse foi um dia inesquecível, não tem como não lembrar desse dia. Voltando lá atrás um pouquinho, tentando me lembrar, eu era analista-chefe da XP Investimentos. A XP era uma corretora que tinha, vamos lá, 1 ano de corretora. Na história da XP nós éramos um escritório de investimentos, um agente autônomo antes, que em 2007, 6 meses antes, nós compramos uma corretora. Então naquela época nós já éramos uma corretora, mas o nosso foco era 100% varejo, nós só atendíamos pessoas físicas. Ou seja, naquela época talvez não tínhamos 5 clientes institucionais. Nós vivíamos voltado para o cliente de varejo. E nós estávamos vivendo uma época exuberante do mercado de capitais. Eu entrei no mercado financeiro no final dos anos 90, 98, 99. Talvez foi o primeiro bull market que eu estava vivenciando. Ou seja, a bolsa em 2013 ela saiu dos 8 mil pontos, nós estávamos batendo em 2007 na casa dos 70 mil pontos. Era uma alta espetacular e além do bull market que a gente estava vivenciando, a gente estava vivenciando um outro fenômeno que também era novidade no mercado brasileiro, que era o ingresso de pessoas físicas no Brasil. No início dos anos 2000, existiam, 40 mil pessoas, 50 mil CPFs cadastrados na Bovespa, antiga Bovespa. Em 2007, 2008, nós estávamos batendo na casa dos 500 mil CPFs cadastrados na Bolsa. Então foi um movimento muito intenso, um movimento intenso de empresas ingressando no mercado de capitais. Era IPO toda semana, as pessoas físicas então estavam assim, parece que tínhamos descoberto a oitava maravilha do mundo, ou seja, bolsa em alta, empresas abrindo capital, todo mundo querendo investindo em ações. E nesse dia específico vivemos um momento ímpar, porque como pessoas físicas, boa parte das pessoas das carteiras tinham Petrobras na sua custódia. Analisando em composição do Ibovespa em 2007, a participação de Petrobras no índice, Petrobras PN era mais ou menos uns 13%, Petrobras ON devia ser mais uns 5, 6%, então nós estamos falando aí de entre 15% e 20% de participação do Ibovespa, ações da Petrobras. Eu diria que se analisar naquela época a custódia da XP toda, algo como 30% devia ser ações da Petrobras. Então quer dizer, todo mundo ganhou dinheiro naquele dia, todo mundo ficou eufórico. Diria para ti que talvez foi o dia que mais vezes o telefone tocou na corretora, ou o dia que mais clientes foram visitar a corretora. Foi um dia muito, muito impactante. Eu me lembro que nós chegamos de manhã na abertura, fizemos nosso call matinal, já se falávamos sobre a notícia, mas ninguém tinha noção do que era, ninguém tinha noção do que poderia estar acontecendo. Nós não tínhamos um Vinícius ou um analista focado em petróleo, nós éramos uma casa que estava começando, então nossa equipe de análise era enxuta, nós tínhamos conversando com pessoas do mercado, mas não tínhamos noção do quanto potencial podia ser isso, nós não estávamos fazendo conta do quanto isso ia impactar no preço das ações, mas as ações abriram com mais ou menos 5, 6% de alta, chegaram com uma alta de 15% no final do dia, com um volume estrondoso. Enfim, o dia foi um dia que só se falou de Petrobras. Quem não tinha estava querendo ter, quem tinha queria comprar mais. A gente atrás de informação, buscando saber o que poderia ser, o que poderia acontecer. E aí nós podemos dizer que sim, vivemos uma euforia. Sim, se falava uma nova Arábia Saudita no Brasil. Sim, se falava que a Petrobras podia ser uma empresa 10 vezes maior. Mas isso era no calor do pregão, as ações subiam, não tinha vendedor, era todo mundo comprando, era uma loucura. Então, sim, foi uma euforia, o mercado ele vive de euforias e depressões. Podemos dizer que nesse dia houve sim uma euforia, uma correria desenfreada por ações da companhia. Aos poucos nós observamos a racionalidade voltando, acho que durou 2 dias, 3 dias, no terceiro dia as ações já voltaram bem, voltaram aí para patamares abaixo dos R$30. Termos nominais, o Vinícius pode até me ajudar, mas eu estou vendo aqui no gráfico histórico, saiu de 25, fechou em R$30, no dia seguinte chegou a bater R$33, R$34, subiu mais 15% no dia seguinte. Então foi um dia de bastante euforia.
que era difícil fazer conta. Eu vi o Vinícius comentando aí e falando com uma outra visão, uma visão mais analítica de fazer conta. A gente estava na outra ponta, um pouco de euforia, lidando com pessoas de varejo, clientes de varejo, né? Ou seja, médicos, advogados, todo mundo comprados em ações, querendo comprar mais ações. E a nossa recomendação era para ter calma, era para não fazer nada naquele momento. Quem tem, fica sentado. Quem não tem, não comprar ainda. Ou se comprar um pouquinho. Porque, de fato, nós vivenciamos um dia de euforia extrema, com as ações subindo 15% no primeiro dia, mais 15% de abertura no segundo dia. Nesse segundo dia as ações voltaram uma alta leve no final do dia, mas assim, em 2 dias as ações da Petrobras, que era a ação que representava aí 20% do Ibovespa, subiram 30%, numa volatilidade aí incrível. Então foi um dia inesquecível na minha vida, eu me lembro até hoje, a gente conversando e buscando informações e ligando para outras corretoras, para pessoas que a gente tinha de referência, que cobriu o setor, para tentar entender um pouquinho mais no detalhe. Era um dia de completa irracionalidade e de muita euforia. E aquela coisa do efeito manada, né? Você tá vendo ali, aconteceu um negócio, tá todo mundo fazendo as operações e você tem pouco tempo para se inteirar e para tomar a decisão, né? Correndo o risco de ficar de fora e perder a festa e querendo participar de alguma forma daquilo, né? Exatamente. E a notícia era muito positiva, né, Anderson? Porque uma coisa é tu ver um movimento que muitas vezes tu não entende por que está acontecendo isso, por que não está acontecendo aquilo, o momento vai dar. Mas ali não, ali tinha um fato por trás que era um fato muito positivo, era uma descoberta gigantesca, sei lá, se falava aí alguns bilhões de reservas de petróleo, ou seja, podia ter uma outra Petrobras sendo descoberta, então era uma notícia bombástica. Mas o quanto isso impactaria nas ações, o quanto isso ia refletir, o quanto isso era uma coisa que ninguém sabia. Então o mercado levou um tempo para se digerir isso. A extração de petróleo destas reservas enfrenta grandes desafios técnicos. Elas estão escondidas sob quilômetros de água, rochas e camadas de sal. É necessário ultrapassar 2 quilômetros de água e 1 quilômetro de camada pós-sal para atingir a camada de sal de até 2 quilômetros que cobre os campos de petróleo. Perfurar abaixo do nível do pré-sal requer equipamentos que resistam à corrosão, temperaturas extremas e alta pressão. Os incentivadores acreditam que o investimento vale a pena. Eu me lembro que naquela época a Petrobras anunciou a grande descoberta, mas que ainda tinha alguns desafios tecnológicos para conseguir explorar a camada do pré-sal, né, Vinícius? Aquela coisa do qual plataforma que vai usar, qual a ferramenta que vai usar, porque até então era uma coisa muito longe, né, muito profunda para conseguir explorar, não era isso? Era exatamente isso. Até porque, como eu comentei, o primeiro anúncio relacionado à pré-sal de sucesso foi em julho de 2006. Aqui a gente já está falando de uma estimativa do campo de Tupi, de uma estimativa de volumes para a área completa, né? Porque no começo, ali nas primeiras perfurações, até antes das perfurações, se você for pensar, a Petrobras já dizia que tinha dificuldades em novas áreas em leitura sísmica, porque a leitura das imagens não era a mesma pela interferência que a camada de sal provocava, pelo tipo de controle que você precisava exercer na sonda, né? Na sonda é a perfuração, a broca lá que você usa para perfurar 7.000 metros de profundidade, né? Ela tinha um comportamento diferente na camada de sal. Eu lembro bem de um número que eles disseram à época que o primeiro poço do pré-sal em Tupi levou 8 meses para ser perfurado e custou 240 milhões de dólares. Você vê que isso era uma curva de aprendizado. 240 milhões de dólares para perfurar um poço é uma coisa completamente assim, fora de base. Ninguém vai gastar esse dinheiro pensando que vai achar um campo de petróleo. Isso é o que você gasta pensando em achar uma província de petróleo, que é o que acabou se comprovando, né? À época do anúncio de Tupi, lá em novembro de 2007, a Petrobras já dizia que os poços mais recentes já estavam sendo perfurados em 60 dias, né? Então, assim, 2 meses contra os 8 meses do primeiro poço, e o custo já era 60 milhões de dólares, que ainda era muito alto, era o dobro de um custo tradicional de um poço de água ultraprofunda, mas já era um custo muito mais razoável, palatável, dado o tamanho das descobertas que estavam sendo feitas. Então, assim, primeiro pedaço era o desafio da exploração, né? Que é a exploração no petróleo, você encontrar o petróleo.
Mas quando se pensava ali aquela época, ótimo, o Brasil tem 30 bilhões de barris, né, que era o número de reserva recuperável que apareceu aquela época, que seria dobrar, né, era nova a Petrobras, como o Rossano falou, que estaria ali sendo descoberta. Tudo bem, então a gente está descobrindo, pode ser que custe um pouco mais caro, mas não é só como a gente vai explorar, como é que a gente vai produzir. Os campos eram 300 quilômetros, são, né, 300 quilômetros da costa, é uma logística completamente diferente do que você tinha antes, né? Então, assim, se você for pensar no desafio do pré-sal, para o óleo, né? Tupi hoje já produziu 2 bilhões de barris, a Petrobras anunciou recentemente. Para o óleo, você coloca no navio, exporta, né? Ou faz ali, usa o porto de transbordo e você acaba jogando ou para as refinarias do Brasil ou para fora. Se você for pensar, hoje em dia, não está resolvido o desafio do gás, do pré-sal, né? Isso ainda está sendo discutido, e olha que nós estamos em 2020 contando aqui, assim, eventos de 2007. Então, para ver o tamanho do desafio, se a gente for pensar na logística de escoamento do sal, ela ainda não está 100% resolvida. E a gente tinha, naquela época, dado o petróleo no preço que estava, você tinha escassez de sondas, que tipo de sonda que você usar, né, para perfurar aquela região, o preço estava voando de sondas. Já pensando um pouco mais para frente, a gente tinha outros tipos de desafio aqui no Brasil, que era a questão das refinarias, né? Porque as refinarias do Brasil, as primeiras foram construídas para petróleo importado, né? Era petróleo americano, petróleo da Arábia Saudita, para produzir a petróleo leve. Aí, com o tempo, Bacia de Campos, conforme foi sendo descoberta, o petróleo era pesado. Então, as refinarias, naquela época, se você for ver os planos estratégicos da Petrobras, tinha um plano de investimento gigantesco de transformar as refinarias aptas a produzir combustível, né? O combustível que você precisa no Brasil, gasolina, diesel, com mais óleo pesado, que era o óleo produzido domesticamente, né? Porque o Brasil ainda exporta petróleo pesado, compra petróleo leve, exporta petróleo leve também no pré-sal, mas na época isso era muito destacado, né? Era bastante exportação de petróleo pesado e bastante importação de petróleo leve. Tinha esse programa de investimento gigante para que a Petrobras usasse mais domesticamente o petróleo dela e importasse menos petróleo leve. De repente você tem assim uma descoberta colossal de petróleo leve, né, que ia contra todo o programa, toda a estratégia, todo o dinheiro que estava sendo ali investido, os projetos feitos nas refinarias, né? Era questão de aumento de complexidade. Complexidade é você usar mais petróleo pesado nas refinarias. Então, assim, ia contra tudo que ela vinha desenvolvendo, trabalhando nos últimos anos na parte de refino. E até numa questão mais macro, a gente já vivia no Brasil, né, aquela discussão do câmbio, o câmbio brasileiro supervalorizado, as exportações de minério, tinha um pouco de exportação de aço também, exportação de celulose, toda aquela discussão da doença holandesa, né, que a gente via no jornal, a doença holandesa, o Brasil vai exportar demais, vai acontecer o que aconteceu com a Holanda no Mar do Norte, o câmbio vai ficar muito forte, vai acabar com a indústria brasileira, né? Você tinha essa discussão do lado macro, você tinha a questão que já tinha sido criada e estava funcionando bem à época, que era a questão de conteúdo nacional, né, que era desenvolvimento, uma indústria local, você criar empregos no Brasil, que era uma plataforma de campanha lá do presidente Lula, da campanha de 2002, né, isso vinha tendo sucesso porque eles estavam conseguindo encaixar no ritmo de produção da Petrobras e de repente você tem essa descoberta gigante e que claramente você não ia ter capacidade nem expertise na indústria local para acompanhar o tamanho daquele desenvolvimento. Então, o que ia acontecer? Você tinha essa discussão, você vai desacelerar o desenvolvimento do pré-sal para que a indústria possa acompanhar ou não? Vamos abrir o mercado para explorar o petróleo o mais rápido possível para que a gente possa beneficiar da riqueza do petróleo, né? Como isso vai ser endereçado? Era uma discussão muito grande, muito interessante à época. Você teve ali debate de especialistas, estrangeiro, assim, um grupo de analistas, a gente vinha muita gente de fora visitar, a gente fazia os field trips, conversava com a Petrobras, conversava fora, como isso ia ser endereçado, tentava descobrir ali qual seria o caminho do governo. Então, assim, eram épocas de grandes expectativas que a gente tinha, né, e de grandes esperanças em relação ao que pudesse ser feito. A gente sabe que, de novo aqui, a solução final acabou não sendo a melhor, né? O que a gente viu foi que o desenvolvimento acabou sendo muito mais lento do que todo mundo planejava, do que seria o melhor cenário, e também teve essa preferência para a indústria local. Mas na época, assim, o grau de animação com a indústria como um todo, com o impacto, não só para a Petrobras, mas para o país, era muito grande, né? Esses desafios, era uma questão de, assim, de tenentes do mundo inteiro ali disponíveis e dispostas a entrar nessa batalha aí pelo desenvolvimento do pré-sal.
A Petrobras ela é a empresa que mais conhece o pré-sal e a Petrobras é a empresa internacionalmente que tem mais experiência com produção de petróleo em águas profundas. O fato da Petrobras ser a operadora única é uma garantia de qualidade, é uma garantia de eficiência e de viabilização da expansão da política de conteúdo nacional para o conjunto de fornecedores do setor. Rossano, provavelmente você já contou aí pra gente que boa parte das carteiras da XP na época tinham Petrobras, então provavelmente você viu muita gente ganhar dinheiro, né, com essa disparada. Agora minha pergunta é se você também viu muita gente perder dinheiro, né, porque foi uma notícia aí que pegou o mercado de surpresa, eles não estavam esperando uma notícia tão positiva, então possivelmente muita gente também perdeu dinheiro com essa disparada das ações da Petrobras, né? Você quer contar pra gente um pouco qual foi a sua experiência? Hoje a gente dá risada o que aconteceu, mas na época foi dramático. Boa parte das carteiras tinha a Petrobras, a maioria dos clientes ganharam muito dinheiro, mas eu tive um caso específico dentro da corretora que foi emblemático e eu lembro até hoje. Vou contar para vocês aqui. Na verdade existiam 2 agentes autônomos que trabalhavam na XP. São meus amigos até hoje, a gente conversa e dá risada sobre esse caso hoje em dia. Mas na época eles eram bem jovens, estavam na faculdade ainda, estavam começando a sua carreira. Pessoas muito estudiosas, entendiam muito derivativos. Falavam com muita propriedade sobre operações estruturadas, sobre montar operações envolvendo derivativos. Aí eles atendiam alguns clientes, eles tinham uma carteira de clientes e eles operavam para eles na pessoa física também. No dia do anúncio, as ações subiram 15%. Eu era o sócio que estava tocando o escritório lá de Porto Alegre, a XP ainda recém tinha comprado a corretora aqui no Rio, então uma parte dos sócios já estavam aqui no Rio de Janeiro, mas a grande massa de clientes ainda era no Sul e eu estava como sócio responsável lá tocando a operação. Chegou no final do dia, aquela euforia, atendendo o cliente o dia todo. No final do dia eu tinha uma pessoa júnior que ajudava a tocar a parte de risco. Quando nós chegamos no final do dia, ele me chamou e disse: Rossano, tem alguns clientes aqui que estão com umas operações de derivativos em Petrobras que eu não estou entendendo, tu pode me ajudar? Claro, isso devia ser umas 7 da noite. Abrimos a custódia, eram 2 clientes. Abrimos a custódia dos clientes e tinha uma estrutura de calls e puts que eu não entendi o que era aquilo. Era gigantesca, era vendido em várias puts, vendidos em calls. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Peguei o telefone e liguei para ele. Ele estava na aula, lembro até hoje. Ele saiu da aula para me atender, isso 8 da noite. Eu disse assim: ô fulano, cara, eu tô vendo aqui que na tua posição, do outro cliente, vocês têm aqui, estão vendidos em puts, estão vendidos em call, o que é isso? Ele disse: não, Rossano, fica tranquilo, isso é uma operação short straddle, que na verdade essa short straddle é uma operação de venda de volatilidade, é uma das operações mais arriscadas que existe, que ela consiste da seguinte forma: tu vende put e tu vende call num intervalo de preços, tipo, vamos dizer que Petrobras está R$30, tu vende lá a 28 e a 32. Se eles faziam o seguinte, eles montavam essa operação na semana do exercício de opções, certo? Eles vendiam put e call na segunda-feira, uma semana antes do vencimento das opções. E eles montavam uma operação tão grande que eles tiravam do mercado R$3.000. Se Petrobras não subisse ou caísse naquele intervalo de tempo, naquela uma semana até o vencimento, 20%, eles ganhavam os R$3.000. Se subisse 20%, eles perderiam R$200 mil. E ele fez isso durante 6 meses, ele e o colega. Então, todo mês, ele tirava R$3.000, R$3.500 e botava no bolso. E ele se gabava para os amigos dele e para a turma lá dos clientes. Não, eu monto uma operação aqui, eu criei um saláriozinho, todo mês eu tiro R$3.500 do mercado, sem muito risco e tal. Na verdade, ele não estava sabendo o que estava acontecendo. E eu liguei para ele e me disse assim: Rossano, fica tranquilo. Montei essa operação, eu monto todo mês, tiro R$3.500 do mercado, fica tranquilo. Eu tô tão tranquilo, Rossano, que eu no fechamento do dia de hoje, isso no primeiro dia que o papel tinha subido 15%, eu montei mais uma vez, dobrei a operação, que o papel tem que subir mais 15% para mim perder. Já fiquei aquilo, ele me tranquilizou naquele momento, à noite, mas eu fiquei com uma pulga atrás do orelha, de cara, isso aqui vai dar confusão. Mas enfim, ele era um especialista em derivativos. No dia seguinte de manhã, eu disse para ele: cara, chega de manhã cedo, vamos conversar. Chegamos cedo, entramos na sala de reunião. Quando abriu o mercado, Petrobras abriu mais 15 de alta. Naquele momento ele estava perdendo R$400 mil
e o colega dele 200 mil reais. Aí foi uma choradeira, Anderson, era uma criança chorando, até hoje eu brinco com eles, eu desesperado, cara, vamos ter que resolver isso aqui, acalmei eles, obviamente. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, também entendia muito de operações estruturadas, então nós sentamos numa mesa, os dois operadores, os dois agentes autônomos, esse outro operador que era um especialista em derivativos, e a gente começou a acompanhar o mercado. Abriu o segundo dia após o anúncio, as ações da Petrobras com 15% de alta, ele com uma perda de, isso nós estamos falando em 2007, então nós estamos falando de 400 mil reais, deve ser algo aí próximo de 400 mil dólares. Me lembra aí, Vinícius, se eu estiver errado. Não tá mais, vamos falar que tá quase, deve ser uns 270 mil dólares. 280, por aí. Então, assim, hoje a gente está falando de mais de R$1 milhão aí. Mais de R$1 milhão. Então, eles tiravam R$3.500 por mês durante 6 meses. Quando a operação deu errado, eles perderam isso aí. Estavam perdendo isso aí. Enfim, o papel abriu com 15%. Eles entraram em pânico. Literalmente, os dois estavam chorando. Eu tentando acalmar eles, vamos tranquilizar, isso, aquilo. E o mercado veio acalmando, o mercado veio diminuindo, veio entrando numa racionalidade. Por volta de meio-dia, as ações já estavam com alta de 7% ou 8%. Nesse momento, eles olharam para mim e falaram assim: Rossano, nós não aguentamos mais. Zera a exposição, nós temos dinheiro para pagar isso que está em aberto. Que era o que eles tinham de dinheiro na conta para pagar. Então, quando as ações estavam com 7%, 8%, eles devem ter perdido, deve ter perdido uns 200 mil reais e o outro deve ter perdido aí em torno de 100 mil reais. E aí eles mandaram zerar as operações, limparam as contas deles de alguns anos de poupança que eles tinham guardado em 2 dias de pregão. Essa foi uma das experiências traumáticas que operar derivativos de uma forma extremamente alavancada, sem ter conhecimento dos riscos, serviu de lição para mim, serviu de lição para eles. Hoje são amigos meus, a gente conversa com bastante frequência, lembramos desse caso com muito... Toda vez que nos encontramos, a gente lembra disso e eles dão risada hoje, mas enfim, foi uma grande lição, não houve nada mais grave do que isso. Nenhum cliente, vou dizer assim, fora da corretora, esses eram agentes autônomos que estavam vinculados à corretora, que estavam operando na sua conta própria, na sua pessoa física. Nenhum cliente estava operando vendido em opções ou algo assim, que possa ter acontecido alguma coisa mais grave, mas esses 2 casos foram emblemáticos e que ficaram marcados na minha história. Que bom que hoje, pelo menos, eles podem rir disso, né? E você, Vinícius, como é que... Você se lembra de alguma história desse tipo também? Alguma história de alguém, ou de ter visto colegas que ganharam ou perderam dinheiro nesse anúncio aí da Petrobras? Eu lembro o principal dos clientes, né, da época eram, assim, grandes fundos, eram clientes institucionais lá do Credit Suisse, e como é um movimento de alta muito grande, era uma ação, e ainda é, né, uma ação muito representativa do índice, então foi um movimento que a maioria das pessoas ganhou dinheiro. Então, assim, tinha muita gente feliz. Na época, o banco ainda não tinha um papel grande em derivativos para cliente, né? Então, assim, a grande confusão no mercado foi a questão dos derivativos mesmo, né? Porque quem estava short ali no momento, como a liquidez foi gigantesca, eles tiveram como cobrir a posição, né? Então, assim, os fundos que estavam posicionados para ganhar dinheiro com queda da ação de Petrobras, tinha bastante gente até tomando essa posição, porque essas ações já tinham subido bastante no ano, o petróleo era $90, ninguém achava que ia passar muito de 100, que foi outro erro, né? Em 2008 chegou a 140, mas tinha muita gente já achando que o caminho de Petrobras, de crescimento, de preço de petróleo já estava muito bem precificado. Então, assim, você teve uma correria para cobrir as posições vendidas. Isso, mas com o volume de negociação de Petrobras, isso foi uma coisa relativamente tranquila. Mas grande parte era aquela euforia ali do momento, né, se deveria realizar ou não, e as discussões sobre estruturas de derivativos, mas aí era muito mais a gente, assim, ouvindo falar de clientes que tinham exposições derivativos ou tendo grandes ganhos ou grandes perdas. Eu lembro na época, se comentava muito de um fundo grande, bem tradicional, do Rio de Janeiro, que tinha uma posição muito grande em Petrobras, via derivativo também, era um dos grandes motivos dessa movimentação. E dos nossos clientes ali, eu lembro de um fundo de ações de Boston, que ele vinha acompanhando essa questão exploratória, até porque, assim, ele tinha pego mais ou menos o fio da meada acompanhando as empresas fora do Brasil, né? Essa questão de BG, de Galp, né? Olhar a empresa e passar, mas o que você tem essa posição no Brasil? Então, assim, era um time bem especializado
que vinha acompanhando, e eles tinham exposição a praticamente todas as ações que eram, como a gente chamava, o play do pré-sal, né? Então era assim, quais são, se eu acho que o pré-sal vai ter sucesso, quais ações que eu tenho que comprar. E era aquilo que eu comentei, Petrobras era de longe a maior, mas a questão toda era que a Petrobras já era grande, né? Você tinha que procurar qual era a ação que tinha maior exposição proporcional, né? Então era a questão... e aí olhar os vários blocos, não só Tupi. Então, quando a gente olhava fora, tinha a Amerada Res nos Estados Unidos, que era o bloco, falando um pouco técnico aqui, mas era o BMS9, foi um poço que foi seco, no final das contas, era o poço mais promissor do pré-sal, foi seco, foi um desastre, depois as ações desabaram, mas você tinha essa questão de Galp, de British Gas, que na época era listada, não era parte da Shell, então esse pessoal exposto, e quando veio o anúncio, mesmo para quem já tinha alguma expectativa, o anúncio foi muito mais favorável. Então, assim, aquela euforia, o fanismo ali de Brasil, para quem tinha as posições investidores institucionais, foi muito grande, porque uma das discussões típicas da época que se tinha era assim, Petrobras subiu muito, ela é muito grande no índice, todo mundo tem, né? Tem sempre essa discussão, todo mundo tem, quem que vai vender, não tem um comprador marginal, essas frases típicas de mercado, né? Mas tem alguém comprando, tem alguém vendendo, então o vendedor sempre tem. A questão é o preço, e o mercado é muito grande, né? Se você tem um potencial de valorização alto, vai aparecer um comprador. Essa questão do comprador marginal, eu acho, assim, você não é uma ilha, né? Você não é, o mercado financeiro do Brasil não é um negócio completamente isolado do resto do mundo. Então, assim, você tem essa comunicação entre os diferentes vasos, entre as diferentes fontes de dinheiro. Então ali foi uma prova de que esse discurso de que quem é o comprador marginal, quem que vai comprar agora, se a empresa está indo bem, gerando valor e tem um potencial grande, o investidor vai aparecer, né? Então assim, é isso que tem que buscar. Então foi um período assim de bastante felicidade aí para muita gente, né? Era o crescimento dos fundos locais, né? Hoje eles ficaram muito maior, a época a gente tinha Selic alto, então não era tão desenvolvido, mas foi um impulso grande para o desenvolvimento dos fundos locais também, não ser, e até para os bancos de investimento, como o que eu estava exposto ali à época, você não está 100% dependente dos clientes estrangeiros, né? Isso foi relevante também. Luciano, a gente falou bastante de Petrobras, né? Mas eu me lembro também na época que não só a Petrobras, mas outras empresas da Bolsa também acabaram sendo beneficiadas aí indiretamente por esse anúncio da Petrobras, já que eram empresas ou que eram fornecedoras da Petrobras, ou que poderiam, eram potenciais fornecedores para a Petrobras. Enfim, eu me lembro que algumas corretoras chegaram até a recomendar alguns nomes de empresas que fossem ser beneficiadas indiretamente pelo pré-sal. Você se lembra disso? Você se lembra também de alguns nomes que na época também se beneficiaram desse movimento aí, desse anúncio do potencial de Tupi pela Petrobras? Claro, Anderson. Eu acho que o principal nome que vem à mente é uma empresa, era próxima da gente, a gente tinha um relacionamento muito próximo por ser uma empresa gaúcha, da Serra Gaúcha de Caxias do Sul, era a Lupatec, que era uma metalurgia especializada em fornecimento para a indústria de óleo e gás, que se estruturou de uma forma, na verdade ela abriu o capital em 2006, era uma empresa pequena, que já tinha os fundos de private equity investindo nela, ela abriu o capital em 2006 e ela se estruturou totalmente para o pré-sal, na verdade, para atender não só a Petrobras, mas com certeza a Petrobras era seu principal cliente, mas me lembro que ela fez várias aquisições, comprou a Cordoaria São Leopoldo, comprou empresas na América Latina como um todo, enfim, ela fez um monte de aquisições se preparando para o pré-sal. Nessa época, ela se tornou a queridinha das small caps. Não tinha corretora, não tinha casa de análise que não recomendava as ações. Vinícius pode até complementar. Era uma ação que eu recomendava, e uma coisa que eu lembro dela, eu nem chequei os números agora para ver, eu tenho de cabeça mesmo assim, que no dia do anúncio foi muito Petrobras, eu acho que o Lupatec mal subiu. E no dia seguinte, tendo tempo para digerir, passando aquele susto, essa questão, né, dos derivativos, que muita gente ficou prestando atenção nisso, eu lembro que na abertura do dia seguinte, a ação da Lupatec abriu com mais de 20 de alta, justamente por não ter subido no primeiro dia, né? Era
era uma empresa, dado que era uma industrial ali, você tinha uma exposição muito mais direta, né, esse crescimento dos investimentos. Então, né, mais uma evidência aí de mercados imperfeitos, né, você tem ali na euforia do momento, o foco foi único na Petrobras e nas petroleiras que tinham uma grande exposição. Aqui no Brasil, as empresas fora com exposição a fornecimento de equipamentos tiveram reação boa também, mas a Alupatec especificamente foi só no dia seguinte, foi um negócio bem curioso. E infelizmente ela se alavancou esperando um volume de pedidos muito grande em função do pré-sal, que acabou não vindo, né? 4 projetos de lei foram enviados ao Congresso. Pela proposta do governo, a exploração de petróleo será no regime de partilha, ou seja, uma parte da União e outra da empresa que ganhar a licitação para explorar a jazida, aquela que oferecer a maior porcentagem à União. Segundo o ministro de Minas e Energia, esse modelo é usado em vários países quando os riscos de exploração são baixos e a rentabilidade alta. O governo exerce maior gerenciamento sobre a produção. Para as demais áreas e os contratos em vigor, é importante assinalar: será mantido o atual regime de concessão. Vinícius, agora o pré-sal ele de fato colocou o Brasil em outra posição entre os gigantes do petróleo no mundo ou não, né? Ou na verdade isso era para ter acontecido, a expectativa era que isso fosse acontecer e não aconteceu. Você acha que hoje como é que a gente está aí em relação ao mercado de petróleo nesse contexto global? Então, infelizmente, se a gente for olhar o que era a expectativa do que aconteceu, foi uma grande decepção. O papel relevante que o Brasil deveria ter no mercado da indústria de petróleo acabou não acontecendo. Então, a gente teve as questões de política de governo, como até comentei, né, que era um dos grandes desafios ali, conteúdo nacional. Se você fosse ver, assim, não era só a riqueza do petróleo, lembra até o anúncio no dia dos políticos, era, olha, então assim, a gente não descobriu só a riqueza do petróleo, a gente é a riqueza da indústria naval, é a riqueza da construção local, é a riqueza da indústria de base, né? Então, assim, teve ali o objetivo de gerar tanta riqueza que acabaram não gerando quase nada, né? O governo quis se apropriar mais, criou aqueles contratos de partilha, de produção, foram um fracasso. Em 2008 o petróleo caiu, depois subiu, teve a capitalização da Petrobras. Você teve ali uma fome muito grande, né, um desejo muito grande de dominar a cadeia, de o país e os locais terem um pedaço dessa riqueza maior do que é o normal no resto do mundo, que você atrasou todo esse desenvolvimento e não teve tanta diferença, né? Assim, se você for olhar aquela época, o Brasil, entre os produtores de petróleo, ele estava, não tem a posição exata aqui, mas ele estava entre os 15 maiores, e hoje ele está entre os 10 maiores. Então, assim, teve uma evolução, né? Mas é interessante comparar com os Estados Unidos, porque na época lá do anúncio, a produção dos Estados Unidos, que não teve pré-sal, né? Na verdade, teve o shale oil, que foi a descoberta assim, exatamente oposta da Petrobras, né? Não são campos gigantescos com produção massiva, né? Você teve a descoberta de vários campos pequenos que precisou de uma tecnologia nova, precisou se ali descobrir uma produção rápida, dura alguns meses, você precisa perfurar de novo, né? Acaba sendo mais, ao longo da vida do projeto, acaba sendo mais intensiva, não só em pessoas, mas chega até a ser mais intensiva em capital, né? Mas voltando aos números aqui, à época os Estados Unidos produzia pouco mais de 3 vezes a produção de petróleo do Brasil, e quando a gente vai olhar hoje em dia está em 6 vezes, né, a produção. Então, essa questão de desenvolvimento, essa questão da interferência do governo, né, a mudança do contrato, do modelo de concessão para o contrato de partilha para o campus do pré-sal, foi um grande atraso que a gente teve, né, essa maior participação de grupos locais também, foi um grande desastre para aquele sonho do pré-sal e para o que poderia ter sido, né, e junta-se a isso crises no preço do petróleo, a questão de energia renovável, eficiência energética. Se a gente for olhar hoje em dia, né, a gente estava aqui falando de $90 por petróleo, chegou a bater 140 em 2008, a gente está hoje a 40. Né? Foi um fenômeno super pontual, mas a gente chegou a ver petróleo negativo no futuro, né? No mercado futuro recente. Então, assim, o petróleo já não... toda aquela descoberta
já não está tão valiosa quanto o que a gente via. E, além disso, até a Petrobras, pelas restrições de endividamento, por todo o problema de corrupção que houve, você obrigou a Petrobras a focar esforços. E a Petrobras foi focar esforços no pré-sal, que são os campos mais produtivos de exploração mais viável que ela tem hoje em dia. Isso levou a uma alocação de recursos corretamente nesses campos que são os mais rentáveis, e você teve ali menos alocação de recursos nos campos antigos, no pós-sal, né, da Petrobras. Então, assim, esse crescimento enorme que houve de produção no Brasil, e principalmente do pré-sal, ele veio em parte à custa da queda de produção. É natural que a produção de petróleo caia, né? Você tem um declínio natural todo ano na produção, mas acabou sendo muito mais acentuada do que era esperada a queda de produção do pós-sal do que o crescimento, né? Então, assim, o crescimento do pré-sal veio abaixo do que a gente tinha. O Campo de Tupi foi super, que já estava descoberto, é modelo de concessão, né? Foi super bom o desenvolvimento, foi até melhor do que esperado, então você viu aquele crescimento, mas os campos do pós-sal caíram e os outros campos do pré-sal, hoje basicamente Búzios, que está produzindo não faz tanto tempo, né, que entrou nessa confusão toda da partilha, ele demorou muito mais para produzir. Então o pré-sal foi tão bom quanto esperado, até um pouco melhor. Os novos do pré-sal vieram muito atrasados, nada próximo do que era a expectativa à época, e o pós-sal, que era muito bom, muito produtivo naquela época, ficou muito menos produtivo hoje em dia, com até algumas regiões com produção, não só a produção exaurida, né, porque o tempo passou, mas também com uma questão de viabilidade econômica questionável, dados os preços de petróleo que a gente tem hoje em dia. Então, no final das contas, assim, o Brasil continua sendo uma fronteira tecnológica, continua tendo ativos únicos, continua tendo uma inteligência incrível para produção e descoberta nesses campos, né? Conseguiu trazer as plataformas, está sendo super eficiente, mas não é nada perto daquilo que se esperava à época. A gente olha o todo, né? Não pensando só ali no Campo de Tupi. Rossano, você concorda com essa visão do Vinícius aí? Você acha que o fato da Petrobras ser uma estatal, isso pode ter atrapalhado ali no como ela explorou o pré-sal e como que ela desenvolveu e pôde se beneficiar dessa descoberta dela? Anderson, sim, eu concordo. Acho que não é só o fato de ser estatal, mas o fato de ser uma estatal, o fato de fazer alocações mal feitas, o fato do preço do petróleo cair para $40. Enfim, acho que tem vários motivos aí que vieram prejudicar. Será uma fonte regular de recursos para as atividades que consideramos prioritárias: o combate à pobreza, a educação de qualidade, a cultura, a inovação científica e tecnológica e a sustentabilidade ambiental. Pessoal, para a gente fechar um pouco o nosso papo, eu queria perguntar para vocês dois qual foi a grande lição que vocês aprenderam nesse episódio todo. Eu imagino que o Rossano já tenha falado ali um pouco no meio do nosso papo, né, sobre a questão dos derivativos. Não sei se você tem mais algo a acrescentar. Eu não gosto muito, e não só, mas ao longo da minha história no mercado financeiro, eu sempre questiono as euforias, né? Como também questiono as depressões. Eu acho que o mercado tem essa característica, ele fica extremamente eufórico quando está otimista e extremamente depressivo quando está pessimista. E eu acho que a visão do investidor é exatamente questionar esses momentos. Ou seja, quando existe uma euforia demasiada, questiona, vê se faz sentido, vê se o mercado não está irracional. E talvez seja nesses grandes momentos que você vai encontrar grandes oportunidades. E do lado contrário também é verdadeiro. Nos momentos de grande depressão, nos momentos onde parece que o mundo vai acabar, questionar esses momentos. Será que o mercado está certo? Será que é isso mesmo? E eu acho que na questão da Petrobras essa é uma das grandes lições que ficou. E você, Vinícius? Eu acho que a grande lição que ficou é que qualquer pessoa que vai analisar o potencial de uma ação, é ter aquele olho cirúrgico em relação às opcionalidades, né? Não é simplesmente você pegar, a Petrobras produz petróleo, tem um plano estratégico, vai investir, vai produzir mais, tem um declínio, tem o refino, tem a questão da adaptação de refinarias,
Tem os gasodutos, tem os postos, tem o crescimento do mercado doméstico, tem a preocupação com o preço. Então ali você tinha os seus quadrados de análise e você ficava ali remoendo aquilo. Né? E isso é muito comum para várias empresas. Hoje em dia, essa questão da opcionalidade eu acho que já está mais desenvolvida, até pelo mercado de tech, né? Que você compra hoje em dia uma ação, não pensando no que ela faz hoje, mas sim no que ela vai poder fazer. Mas a gente não tinha aquela visão na época. Então, era muito isso, né? Você ficar ali nos quadradinhos, né? Ticando se você realmente estava acompanhando bem as grandes variáveis da empresa. Enquanto que você tinha nesse lado exploratório, né, a questão assim, um grande capital sendo envolvido em algo que você não sabe para que vai funcionar, um potencial gigantesco. Sendo que, como eu mesmo disse, a gente já tinha indícios da Petrobras, né, de anúncios, você conseguia acompanhar até no site da ANP, Modernos da Descoberta, dessa questão exploratória, né, que era pouco acompanhada. Então, assim, a grande lição foi essa. Independente do tamanho da empresa, pode ser uma Amazon, para Apple, né, empresas de hoje em dia trilhões de dólares, ou para small cap, é muito importante ver como a empresa está empregando o capital dela nessas fronteiras de inovação, nas fronteiras de eficiência. Então você não precisa ser a empresa tech que vai fazer o novo iPhone, o novo mecanismo de busca. Né? Pode ser a empresa de petróleo que está perfurando ali uma área nova e que o resultado desse esforço de investimento, né, desse esforço de exploração, seja a exploração de petróleo, exploração de minério, seja a questão agrícola, seja a questão de patentes, né, agora a vacina do coronavírus, que você está investindo bastante num negócio que não está no radar das pessoas, mas que pode ter um efeito absolutamente gigantesco sobre o futuro da empresa. Então, eu acho que a descoberta é essa, é prestar bastante atenção em qual tipo de investimento, em que fronteira as empresas estão investindo, para você ter mapeado muito bem quais são as opcionalidades e quais caminhos fora do trivial as empresas podem percorrer ao longo do tempo. Em 2007, as ações preferenciais da Petrobras acumularam ganhos de 80%, enquanto o Ibovespa subiu 43,5%. Só entre 8 de novembro e 30 de dezembro daquele ano, o avanço das ações preferenciais da Petrobras foi de cerca de 26%. Eu sou Anderson Figo, responsável pela pesquisa, roteiro e apresentação deste podcast. A captação de áudio e produção são de Fábio Teixeira, Lion Moreira e Marcelo Carolo, e a edição e a finalização são da produtora Distinto Filmes. Até o próximo episódio de Os Pregões que Fizeram História.